Bem acima do mar Mediterrâneo, macacos recém-nascidos se preparam para patrulhar o rochedo de Gibraltar. Do outro lado do Atlântico, um grupo de flamingos buscam comida para alimentar o seu grupo. E uma mãe solteira peixe-boi treina seus jovens pelos caminhos da natureza. Unidos por um objetivo em comum: lutando por seu futuro. Para esses animais, a vida familiar é a chave para a sobrevivência. Dentro dos diferentes domínios do reino selvagem, membros de uma única espécie se reúnem em massa. E um grupo, rebanho ou tropa, reina supremo. Estes são os melhores do mundo. Impérios animais. Família. No extremo sul da Europa, o rochedo de Gibraltar guarda o portal entre o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo. Esta é uma das colunas de Hércules, o fim do mundo conhecido na mitologia grega. A bandeira britânica agora flutua sobre este posto estrategicamente valioso. E o mito moderno diz que vai ficar aqui, desde que os macacos selvagens de Gibraltar permaneçam no comando do rochedo. Atualmente, há pouco mais de 200 macacos de Gibraltar, vivendo entre os 30 mil residentes da cidade pequena e densamente povoada de Gibraltar. Centenas de turistas também visitam o rochedo todos os dias. A agitação da cidade faz parte da vida dos macacos. Estes são macacos selvagens. Na verdade, eles são os únicos primatas não humanos que vivem de forma selvagem na Europa. O Império dos Macacos de Gibraltar está disperso pelo norte da África, uma vez conhecido como a Costa de Barbary, e aqui em Gibraltar. Em 2009, a espécie foi declarada ameaçada de extinção. O desmatamento dizimou as montanhas do Atlas da Argélia e Marrocos, que já foram o lar de 3/4 da população de macacos de Gibraltar. Então, enquanto a fortaleza de Gibraltar está prosperando, também pode ser a última esperança para os macacos de Gibraltar. Se este império animal se reerguer, deve haver um plano de sucessão bem estabelecido. Macacos formam grupos sociais de 10 a 100 indivíduos chamados de tropas. Enquanto a hierarquia entre as fêmeas é baseada no direito de primogenitura, membros machos da tropa devem lutar por sua posição. Dois machos competem entre si para estabelecer dominância. A luta atrai uma multidão. Aliados em potencial escolhem lados, esperando fazer parte da coalizão vencedora. Como frequentemente acontece, o mais velho é o vencedor.
Não é incomum que essas lutas deixem cicatrizes duradouras. Mas vale a pena. Os despojos vão para o vencedor. Evidências sugerem que é a macaca fêmea quem escolhe seu parceiro. E as chances são de que ela escolha o macho vencedor. Mas os macacos de Gibraltar são um grupo promíscuo. Depois de se associarem ao macho dominante, as fêmeas vão acasalar com outros da tropa. Isso aumenta as chances de concepção. Isso também significa que não há como saber quem é o pai. Em uma cidade movimentada como Gibraltar, isso pode representar um problema. Um bebê macaco está vulnerável. O perigo espreita em cada esquina. Alguém terá que ajudar a proteger o herdeiro do império. Para o oeste, do outro lado do Atlântico, o Mar do Caribe repousa entre as costas de 2 continentes. Este é o terreno fértil do flamingo americano, também conhecido como flamingo caribenho. Esses são os únicos flamingos encontrados na América do Norte. Pelo menos, os únicos flamingos reais. Foi o artista Don Featherstone, em 1957, quem criou os agora infames enfeites de gramado de plástico rosa. A arte popular da ave falsa é um ícone do kitsch americano, que é comemorado até hoje. E uma brincadeira popular em aniversários de 40 anos. Desde os primeiros desenhos das cavernas até os tacos de cricket da Alice, esta espécie tem sido o assunto da fascinação humana. No mundo natural, o flamingo americano está atualmente prosperando. Mas isso pode não durar muito. Outras espécies de flamingos no hemisfério ocidental, como os flamingos chilenos e os andinos, estão em declínio. Tendências atuais sugerem que o flamingo americano pode enfrentar o mesmo destino. Se eles querem evitar a queda do seu império, famílias de flamingos devem garantir suas linhagens. E isso significa contar com um ritual de acasalamento altamente coordenado. O flamingo americano vive em todo o Caribe, e do norte da Flórida ao sul na Venezuela. Todos os anos, milhares viajam do continente da Venezuela para a ilha de Bonaire para se reproduzir. Em Pequelmere, na ponta sul da ilha, está o maior santuário de flamingos naturais do hemisfério ocidental. É um habitat ideal para essas aves aquáticas. Pekel significa água salgada em holandês, e Meer significa lago. A água rasa é lar de algas, insetos e da refeição preferida dos flamingos, os mariscos. Esta é a fonte de sua aparência característica. Estes crustáceos contêm grandes quantidades de beta-caroteno, assim como as cenouras, e é o beta-caroteno que torna os flamingos cor-de-rosa. Estas aves parecem orgulhosas de sua plumagem rosa. Os flamingos passam cerca de 1/4 do seu tempo se alisando, quase o dobro do que as outras aves aquáticas. Quando as aves se alisam, elas coletam óleo de uma glândula na base da cauda.
Elas então redistribuem o óleo para o resto de seus corpos. Isso mantém as penas dos pássaros em perfeito estado. Aqui, nos criadouros de Bonaire, a boa aparência é especialmente importante. Além de mantê-los quentes e secos, uma plumagem bem cuidada ajuda a atrair um parceiro. Como muitas outras espécies, essas aves competem por um parceiro. Mas não é uma demonstração de força. É mais como uma competição de dança. Todos de uma vez, grupos de dezenas ou mesmo centenas dentro da colônia, começarão com uma série elaborada de movimentos, tudo com o objetivo de atrair um parceiro. E os extravagantes flamingos têm alguns movimentos de dança sofisticados. Eles começam com um balanço de cabeça, esticando alto seus pescoços e cabeças, com o bico apontando para cima e movendo suas cabeças de lado a lado. Eles estão levantando suas asas em uma saudação para mostrar sua plumagem. E, finalmente, a torção para o alisamento. Cada pássaro torce a cabeça para trás e rapidamente se alisa. Mas, ao contrário dos macacos de Gibraltar, um casal de flamingos geralmente acasalará por toda a vida. Mais uma razão para esta única fêmea adulta ser exigente na escolha de seu parceiro. Finalmente a dança termina, e a flecha do Cupido encontra o seu alvo. Uma fêmea chama o seu parceiro escolhido. Então começa a se afastar do grupo, ficando disponível. Ela para, abaixa a cabeça e abre as asas. É um convite para o macho montar. É uma operação complexa, não facilitada pelo fato de que tudo acontece na água. Para este casal, é apenas o primeiro de muitos passos desafiadores em começar uma família flamingo. Eles devem agora construir um ninho grande e forte o suficiente para resistir a inundações e mudanças de temperatura. O vínculo entre esses parceiros pode ser inquebrável, mas o ovo frágil que eles esperam produzir não é. Quase 2.000 quilômetros ao norte de Bonaire, a costa da Flórida é uma das mais procuradas fugas do inverno. E não apenas para humanos. Quando a temperatura cai em dezembro, os peixes-boi começam a se mover do grande e frio oceano para as águas interiores mais quentes ao longo da costa. Os peixes-boi são grandes mamíferos marinhos, que pertencem à ordem Sirenia. Sirenia é do latim sirene, ou sereia. O mito de parte mulher, parte peixe existiu enquanto houve marinheiros. Cristóvão Colombo mesmo escreveu sobre as formas femininas que subiram pelo mar. Historiadores acreditam que este é o primeiro registro escrito de um avistamento de um peixe-boi nessas águas. Semelhante aos flamingos, os peixes-boi das Índias Ocidentais percorrem o sudeste dos Estados Unidos até a costa norte da América do Sul. Os peixes-boi se movimentam lentamente e têm uma taxa metabólica baixa. Isso os deixa vulneráveis no frio. A exposição à temperatura da água abaixo de 21 graus Celsius
pode levar a uma condição chamada síndrome do estresse pelo frio e até a morte. Então, assim como os snowbirds que fazem a migração anual para o sul em direção ao inverno, esses peixes-boi partem para os climas mais quentes. Um destino popular é a ilha de Sanibel, ao largo da costa de Fort Myers, na Flórida. Suas nascentes de água morna, lagoas e albufeiras oferecem habitats ideais para encontrar um parceiro. Mas este habitat está encolhendo, assim como a população de peixe-boi. Estima-se que haja menos de 6.500 peixes-boi na Flórida. Poucos o suficiente para serem considerados em risco de extinção. Porque as fêmeas dão à luz apenas uma vez a cada 2 anos. Todas as chances de se reproduzir são cruciais para manter o seu império. Em uma das nascentes de águas mornas na ilha de Sanibel, uma fêmea aguarda. Ela tem toda a atenção de vários pretendentes machos. Uma dúzia de machos a segue, formando um rebanho de acasalamento. Dentro do rebanho, esses machos competem para ser o primeiro a acasalar. Como os macacos, mais de um terá uma chance de ser o pai do filhote dela. É uma questão de jogar com as probabilidades. Para esta fêmea ter a melhor chance possível na concepção, ela vai acasalar com vários membros do rebanho. Três semanas depois, os machos se dispersam. A parte deles no processo de reprodução está completa. E foi um sucesso. Esta fêmea está grávida agora. Sua gravidez durará 1 ano inteiro. Durante este tempo, a mãe peixe-boi e o seu filhote que ainda não nasceu estão vulneráveis. Quando esses grandes mamíferos rompem a superfície para respirar, eles são alvos involuntários do casco ou do sistema de propulsão de um barco. A maioria dos peixes-boi da Flórida carregam cicatrizes distintas para provar isso. Os moradores dizem que nem um único peixe-boi sai ileso. Esta nova mãe em potencial de peixe-boi deve ser cautelosa e cuidadosa se ela sobreviver o bastante para parir o recém-nascido crescendo agora dentro dela. No alto do rochedo de Gibraltar, 6 meses se passaram e um novo membro se juntou à tropa. Como outros primatas, o bebê macaco fica perto de sua mãe no início, se alimentando de seu leite. Embora às vezes confundidos com apes, como os chimpanzés, são macacos. A diferença está no rabo. A maioria dos macacos tem. Chimpanzés, por exemplo, não. Embora não pareça, macacos têm rabo, mas é bem pequeno. Um rabo de um macaco adulto chega apenas a 2,2 centímetros de comprimento. E há outra qualidade extraordinária que torna os macacos de Gibraltar incomuns. Os machos desempenham um papel ativo na parentalidade. É incomum entre os primatas, especialmente quando a paternidade é incerta.
Já que é quase impossível saber quem é o pai, seria bastante fácil para qualquer macho do acasalamento não ser um pai presente. Em vez disso, todos eles participam. Talvez por causa dessa incerteza, todos os macacos de Gibraltar machos em uma tropa são essenciais para criar todos os bebês. É a forma de que os cientistas chamam de aloparental, quando outros indivíduos que não os pais biológicos atuam em um papel parental. Para os macacos de Gibraltar, realmente é preciso uma aldeia para criar uma família. Há apenas alguns meses, esses macacos machos travaram uma guerra pelo carinho de uma fêmea. Mas quando se trata de cuidados infantis, eles devem deixar de lado suas diferenças e ajudar a treinar e proteger os novos recrutas da tropa. É uma responsabilidade desafiadora. Após alguns meses, o jovem macaco está ansioso para percorrer a encosta e explorar o império que um dia herdará. Agora desmamado de sua mãe, deve encontrar comida por conta própria. Mas Gibraltar é movimentado. As estradas do rochedo são perigosas, especialmente para um faminto e curioso macaquinho. Na ilha caribenha de Bonaire, quando se trata de nidificação, os pássaros de penas semelhantes realmente ficam juntos. Os pais do novo flamingo se juntam a outros casais, todos aninhando juntos ao mesmo tempo uma vez por ano. O sucesso deste império animal é baseado nos filhotes todos incubados em sincronia. Isso facilita o fornecimento para os recém-nascidos. Uma responsabilidade que, como os macacos de Gibraltar, é compartilhado por todos os adultos do grupo. Para se preparar para botar e chocar, tanto o macho quanto a fêmea ajudam a construir o ninho a partir de montes de lama, pedra, palha e penas. A construção leva cerca de 6 semanas. Os flamingos usam seus bicos para fazer o monte, trazendo a lama e outros materiais em direção a seus pés. Se eles construírem corretamente, vai ficar entre 30 e 45 centímetros de altura e terá a forma de um vulcão. No topo, eles fazem um poço raso para o ovo. O monte ajuda a manter o ovo a uma temperatura constante. Também o mantém fora das inundações ao nível do solo. O ninho tem que ser construído bem o suficiente para reter o ovo e a mamãe e o papai por pelo menos um mês. Uma vez que o ninho está completo, a mãe flamingo põe o seu ovo. Os flamingos geralmente colocam um ovo grande. Ele tem o mesmo formato do ovo de galinha, mas pesa de 2 a 3 vezes mais. Ambos os pais ajudam na incubação enquanto esperam. E depois de pouco menos de um mês, o ovo eclode. Mãe e pai estão lá, quando o filhote sai da sua casca. Eles se levantam e cuidadosamente alisam e mordiscam o recém-nascido. No começo, o filhote só pode se mover empurrando as asas e levantando a cabeça. Conforme as horas e os dias passam, ele fica mais forte e começa a andar.
O bico vermelho e as pernas roliças inchadas ficam pretos depois de uma semana ou mais. Depois de 10 dias, o novo filhote está pronto para se juntar à creche. É uma espécie de berçário para flamingos, onde os filhotes são observados por um grupo de adultos. Ainda há um longo caminho a percorrer. Antes que ele esteja pronto para deixar o ninho para sempre, ele deve aprender a se alimentar sozinho. E com a civilização humana se expandindo por perto, o banquete, uma vez generoso de Bonaire, está se esgotando. Simplesmente não há comida suficiente. Com milhares de bocas para alimentar, os mais novos membros deste império vão precisar aprender a lutar por comida. Ou fugir, se eles sobreviverem. As águas interiores da ilha de Sanibel, na Flórida, são calmas e tranquilas. Faz um ano desde que o rebanho de peixe-boi se dispersou. A fêmea grávida conseguiu ficar segura e protegida nas águas mornas e rasas dos manguezais. E ela é agora a orgulhosa mãe de um novo filhote. Como a maioria dos nascimentos de peixe-boi, seu recém-nascido é filho único. Com cerca de 1 metro de comprimento e pesando pouco menos de 30 quilos. Dentro de minutos do nascimento, o precoce filhote de peixe-boi recém-nascido é capaz de nadar. Como todos os mamíferos, os peixes-boi precisam de ar para respirar. Eles prendem a respiração debaixo d'água enquanto fecham as abas das narinas. Eles podem ficar submersos por até 20 minutos. Mas geralmente vão para a superfície a cada 5 minutos para respirar. Enquanto o recém-nascido pode nadar para a superfície por conta própria, ele precisa de um pouco de incentivo. Uma mãe atenta está bem ao lado para ter a certeza de que o bebê faça como a natureza planejou. O filhote começa a se alimentar dentro de algumas horas após o nascimento, se amamentando de tetas localizadas atrás das nadadeiras de sua mãe. Durante a amamentação, o vínculo entre mãe e filhote é forte. O peixe-boi das Índias Ocidentais pode crescer mais do que 3 metros e pesar 544 quilos, tanto quanto um piano de cauda. Os peixes-boi são às vezes chamados de vacas marinhas, e dado seu tamanho e forma, é fácil perceber o porquê. Seu parente mais próximo é de fato um animal terrestre de 4 patas. Mas não é a vaca. É o elefante. Há uma reviravolta incomum nesta árvore genealógica. Acredita-se que os peixes-boi evoluíram de um mamífero terrestre e se mudaram para o mar, o oposto da história usual da evolução, que fala de animais deixando a água pela terra. Agora, milhões de anos depois, os peixes-boi se adaptaram à vida no mar. Ao contrário dos macacos e flamingos, no momento em que este peixe-boi recém-nascido respira pela primeira vez, o seu pai terá ido embora há muito tempo. Mamãe será seu único arrimo nos primeiros anos cruciais da vida deste bebê vulnerável. O jovem peixe-boi fica perto de sua mãe em todos os momentos. Enquanto os adultos normalmente nadam em fila única, o filhote sempre viajará paralelo à sua mãe.
Ficar perto significa que a mãe e o filhote podem ficar em constante comunicação. Os peixes-boi são criaturas relativamente tranquilas, mas eles podem emitir uma ampla gama de sons. Mãe e filhotes são especialmente falantes. O filhote grita quando está com fome ou fica separado. Essa dependência continuará por até 2 anos. Durante este tempo, a mãe peixe-boi servirá como professora. O jovem peixe-boi é um estudante atento, e ele precisa ser. Há muito a aprender sobre rotas de migração, áreas de descanso e, especialmente, como encontrar comida. Estes mamíferos são herbívoros e comem uma variedade de plantas. A mãe peixe-boi vai comer 15% do seu peso corporal todos os dias. O recém-nascido deve aprender a encontrar comida suficiente por conta própria se ele conseguir passar do 2º aniversário. E forragear por comida empurra o jovem peixe-boi além das vias navegáveis da Flórida e no caminho do perigo em potencial. Colocar comida na mesa é uma parte fundamental de qualquer vida familiar. Depois que os bebês forem desmamados, eles têm que aprender a forragear por conta própria. Um jovem macaco de Gibraltar assume a sua liderança dos supervisores mais velhos da tropa, procurando nas encostas do rochedo de Gibraltar uma refeição. A dieta da maioria dos macacos consiste de uma mistura de plantas e insetos, como caracóis, vermes e aranhas. Os macacos de Gibraltar têm uma vantagem sobre seus parentes africanos e asiáticos. Eles são uma atração turística popular. E apesar das regras contra a alimentação, eles conseguem e geralmente aceitam a sua justa parte em doações. A alimentação manual geralmente encoraja bons macacos a se comportar mal. Autoridades locais tomaram medidas para controlar a alimentação. Eles oferecem grãos de cevada e legumes cortados para manter os macacos felizes e ocupados. É uma alternativa mais saudável para as sobras humanas que podem causar cáries e doenças. Mas é uma solução menos do que ideal para um problema sério. Qualquer mão amiga de humanos coloca os macacos em risco. No rochedo de Gibraltar, predadores naturais como cães e pássaros são escassos. Carros e caminhões, no entanto, não são. Um sentinela observa de cima como outros membros da tropa buscam comida. De repente, ele parece agitado, arranhando e se movendo esporadicamente. Ele sente o perigo e chama o resto da tropa. É um chamado muito específico. O tom e o volume variam de acordo com o chamador e quem ele está chamando. Macacos de Gibraltar entendem as diferenças entre os chamados de membros da sua própria tropa e daqueles em outros grupos. Eles até têm chamados diferentes para diferentes ameaças. É uma habilidade essencial para a sociedade sobreviver.
graças ao sinal de alerta, a festa em busca de comida pode sair do caminho do perigo. Quando o sol se põe sobre o Mediterrâneo, os macacos de Gibraltar procuram por abrigos nas árvores ao longo das encostas do rochedo de Gibraltar. Os macacos jovens agora estão seguros e protegidos na companhia da tropa. Para aliviar o estresse de um dia dramático, eles relaxam se higienizando. Embora às vezes isso resulte em um lanche, a principal função da higienização parece ser para acalmar os nervos. Cientistas acreditam que é o higienizador e não higienizado quem mais se beneficia. E nos últimos meses, machos adultos desempenham um papel de liderança na garantia de que os jovens tenham a chance de relaxar. Em apenas mais alguns anos, quando eles chegam aos 4 ou 5 anos, os jovens estarão prontos para começar sua própria família. E eles também terão que ajudar os seus bebês a percorrer as ruas de Gibraltar. Nos últimos 6 séculos, macacos e humanos conseguiram viver juntos nesses quarteirões apertados. Ambos devem seguir as regras do rochedo se eles quiserem continuar a coexistir pelos próximos séculos. Não são apenas mamíferos como macacos e peixe-boi que fornecem leite para seus recém-nascidos. Quando os jovens flamingos nascem, mãe e pai produzem um alimento líquido em uma bolsa na garganta chamada de papo. Eles regurgitam esse leite de flamingo para o jovem. É também de cor vermelha. Enquanto o bebê é cinza ou branco no nascimento, o pigmento do leite do flamingo vai deixar o bebê rosa depois de 1 ano ou mais. Então, ele estará sozinho. Uma vez que o bico do jovem flamingo é desenvolvido, ele deve aprender como usá-lo. O bico de um flamingo é feito sob medida para o trabalho de filtrar comida. O topo parece uma colher invertida. Dentro há uma franja com centenas de hastes, semelhantes a certas baleias como a jubarte. Elas funcionam como um filtro ou peneira. Em águas rasas, eles usam suas pernas longas como varas de mexer, agitando o sedimento no fundo. O flamingo faminto afunda sua cabeça para baixo, tomando um bocado de água carregada de insetos, pequenos crustáceos e algas. Em seguida, bombeia sua língua musculosa como um pistão para conduzir a água através do filtro. Algas e mariscos agora formam o leite vermelho, fornecendo o beta-caroteno, que mantém as penas do flamingo rosa. Enquanto os filhotes crescem, cresce também o seu apetite. Flamingos gastam cerca de 1/3 do seu tempo se alimentando. A maioria come durante a noite. Mas os flamingos reprodutores também comem durante o dia. Produzir leite para seus filhotes deixa ambos os pais bastante pálidos. Eles perderam muito de sua bela plumagem rosa e devem comer porções extras de moluscos para retornar à sua antiga glória.
Com bebês crescendo e pais famintos, a demanda por fontes de alimento aumenta aqui em Bonaire. E não há o suficiente para alimentar os milhares de bicos. Tanto a mudança climática quanto o avanço do desenvolvimento estão colocando uma pressão sobre as zonas úmidas que os flamingos dependem para se alimentar. E quando a comida é escassa, aves famintas ficam agitadas. Embora eles possam ter uma reputação de criaturas pacíficas e gentis, quando se trata de comida, essas aves não têm medo de lutar. Começa com uma demonstração de força. Eles expandem sua plumagem e abrem suas asas, cada competidor tentando mostrar que ele ou ela é o maior e o mais forte. Se uma briga real começar, é chamada de esgrima de bicos. Uma competição acirrada de pescoços e batidas de bicos. Finalmente, uma ave se cansa e vai embora. Mas a diminuição de recursos não diminui o seu apetite. Todo mundo tem que comer. Como resultado, todos os dias, centenas saem da ilha para as águas costeiras da vizinha Venezuela, em busca de mais comida. Os flamingos podem não parecer que foram feitos para voar. Suas pernas são mais longas do que seus corpos. E seus pescoços são tão longos que eles precisam de 19 ossos como apoio. Mas eles são, na verdade, voadores especialistas e frequentes. Eles precisam de uma decolagem concorrida para levantar seus longos corpos magros no ar e devem continuamente bater suas asas. Quando acabam de decolar, flamingos adultos podem voar até 65 km por hora. Eles precisam da velocidade. É uma viagem diária de ida e volta, 80 quilômetros de Bonaire, até o continente e vice-versa. Quando os jovens chegam aos 2 meses e meio de idade, eles também são capazes de voar. Mas eles estão viajando em um itinerário diferente. Eles vão ficar no continente por 4 a 5 anos, até que atinjam a maturidade sexual. Só então eles retornarão para os criadouros de Bonaire, com a esperança de que ainda haja recursos suficientes para que eles continuem o ciclo da vida do seu império. Os peixes-boi passam aproximadamente metade do seu dia dormindo embaixo d'água. Eles gastam o restante de seu tempo principalmente comendo. Um peixe-boi adulto pode consumir mais de 100 quilos de plantas. Isso significa que a mãe está mastigando uma refeição por até 7 horas todos os dias. Agora ela deve ensinar seu filhote a usar as nadadeiras para andar ao longo do fundo e cavar procurando plantas e raízes no fundo do mar. Quando ela encontra uma planta, ela usa suas nadadeiras para colher a vegetação em direção aos seus lábios. Os lábios de um peixe-boi estão divididos ao meio. Os lados esquerdo e direito podem se mover independentemente e têm 7 músculos. Eles funcionam muito como a tromba de seu parente distante, o elefante. Eles são chamados de lábios preenseis. Eles trabalham para frente e para trás, de uma forma que os ajuda a pastar na grama do mar e com grandes plantas frondosas. O peixe-boi não tem dentes na frente.
Atrás dos lábios, no céu da boca, estão almofadas densas e rígidas como molares, usadas para rasgar e moer plantas. Na ilha de Sanibel, pode parecer que os peixes-boi vivem uma vida tropical de lazer, relaxando e se alimentando nas águas mornas e rasas. Mas esta imagem está errada. Golpes de barcos matam uma média de quase 100 animais todos os anos. A poluição da água e o aumento da temperatura do mar também causa a maré vermelha. Grandes concentrações de algas tóxicas que matam centenas de peixes-boi por ano. Leva 5 anos para as mulheres e 8 para os homens atingirem a maturidade sexual. Peixes-bois que não duram muito não têm chance de se reproduzir. Esforços de conservação estão ajudando a proteger estas criaturas dóceis e míticas. Mas por agora, a mãe peixe-boi deve confiar que seu recém-nascido está bem equipado para sobreviver na natureza. E que vai viver o suficiente para começar sua própria família. Do sul da Europa às ilhas do Caribe e às águas quentes da Flórida. A sobrevivência de cada uma dessas espécies depende da preservação da sua linhagem. Macacos, flamingos e peixes-boi todos enfrentam ameaças iminentes nas mãos de uma população humana em expansão. Seja trabalhando juntos ou forçados a seguirem sozinhos, a vida familiar é fundamental para garantir que a próxima geração possa se adaptar a um ambiente em mudança e continuar o legado desses impérios animais.